O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. A nossa liturgia de hoje tem um problema de tesoura. O indivíduo que escolheu o Evangelho de hoje cortou mal o Evangelho. Eu não sei, vocês conseguiram entender o que Jesus quis dizer hoje, do jeito que está dividido ali? Eu, da primeira vez que li, eu não entendi não, vocês entenderam? É meio complicado ouvir o discurso de Jesus, porque parece tão bom, os apóstolos estão pedindo para aumentar a fé, e Jesus vem daquele jeito e fala, às vezes, conta uma história que parece que não tem muito a ver com o que eles pediram, né? Por quê? Porque a pessoa tirou 5 versículos importantes da Bíblia. Eu fui lá ler para tentar entender melhor e achei que era melhor ler com vocês para vocês também poderem entender melhor o Evangelho de hoje. Deveria começar assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai de quem os promove. Seria melhor que lhe encaixassem no pescoço uma pedra de moinho e o atirassem ao mar antes de escandalizar um desses pequenos. Ficai atentos: se teu irmão pecar, repreende-o; se se arrepender, perdoa-o. Se 7 vezes ao dia te ofender e 7 vezes voltar a ti dizendo que se arrepende, perdoa-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aí começa o Evangelho de hoje. Por que é que eu quis ler estes primeiros versículos com vocês? Deixa eu entregar essa Bíblia aqui, aí eu fico mais livre. Jesus pede no início do Evangelho de hoje 2 coisas muito concretas para todos os discípulos. Primeiro, cuidado com o testemunho. É preciso que vocês deem testemunho. Ele vai dizer isso de uma forma negativa, dizendo, não podemos evitar os escândalos, mas ai daqueles que causam os escândalos. Para dizer, vocês precisam dar testemunho da sua fé, e o testemunho é importante. Segundo, coloca a dimensão da misericórdia. Preciso perdoar o seu irmão sempre que ele vier pedir perdão. Quando os apóstolos, e aí a diferença entre discípulo e apóstolo: discípulos somos todos nós, apóstolos são aqueles que são colocados acima da comunidade com a responsabilidade de presidir a comunidade. Quando Jesus disse essas coisas, temos que testemunhar de modo coerente a nossa vida e temos que procurar perdoar sempre aqueles que pedem perdão. Os apóstolos levantaram a mão e disseram: Senhor, quase pensando, isso é muito difícil, Não acham que é difícil? Vocês acham fácil? Dar testemunho o tempo todo é fácil. Quem acha fácil, levanta a mão. Perdoar,
Jesus disse: se 7 vezes o teu irmão pecar contra ti durante o dia, e 7 vezes vier te pedir perdão, perdoa. Quem acha que isso é fácil, levanta a mão. Então, pelo menos acho que os discípulos, quando ouviram aquilo, os apóstolos, então, que tinham que estar na frente de todo mundo, disseram: isso é muito grande, né? E vão dizer para Jesus: Senhor, então aumenta a nossa fé, porque para viver isso daí precisa muita fé. Entendem isso? É por isso que o Evangelho hoje começa assim. Os apóstolos dizem: aumenta a nossa fé. E aí é bastante interessante de nós entendermos a psicologia dos apóstolos, porque ela é também nossa. Quando os apóstolos viram o projeto de Jesus, tiveram medo, porque olharam para as próprias condições humanas deles, assim: nós não damos conta de viver isso. Tiveram medo porque olharam para si. Isso é grande demais para nós. E aí é onde Jesus faz o discurso a respeito da fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam à amoreira: arranca-te daqui e planta-te de lá no mar, e ela te obedeceria. Se vocês tivessem fé, seriam capazes de fazer coisas fantásticas. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se vocês já viram um grão de mostarda, mas eu acho que o gergelim vocês já viram, né? Todo mundo já viu o gergelim? Então, o grão de mostarda é do tamanho do gergelim. Já pensou? Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de gergelim, faríamos coisas fantásticas. E é isso que Jesus hoje está dizendo para os apóstolos: olha, o medo de vocês paralisa vocês. Falta confiança em quem está mandando vocês fazerem as coisas. E esse é o sentido da segunda parte da história do Evangelho. Jesus vai estar dizendo que se você é chefe de alguém e você manda alguém fazer as coisas, ele vai e executa aquilo que tem que fazer, sabendo que é a sua obrigação. Estão pedindo para aumentar a fé. Jesus está dizendo: então confia no que eu estou mandando vocês fazerem. É esse o sentido do Evangelho de hoje. Falta fé, porque falta confiança na autoridade de quem manda. Falta fé, porque de alguma forma nós olhamos para as nossas próprias forças, mas não olhamos para a força de Deus que manda a gente fazer. Os apóstolos vão dar testemunho sempre, e os apóstolos vão perdoar sempre, por conta da sua própria capacidade? Não, vão conseguir fazer isso com o auxílio e com a graça de Deus. A fé, minha gente, não é só acreditar naquelas palavras que são colocadas no Evangelho. A fé não é só ter convicções e valores a respeito daquilo que devemos ser na nossa vida. A fé consiste numa confiança profunda na palavra de Deus, a ponto de executá-la na nossa vida. E essa é a diferença. Jesus termina o Evangelho dizendo: se vós fizerdes tudo aquilo que mandaram vocês fazer, saibam que vocês são servos inúteis. Vocês fizeram tudo aquilo que vocês deviam fazer. Para dizer o quê? Não é pela força de vocês que a obra vai acontecer, é pela autoridade de quem manda vocês fazerem. É todo diferente. Não é pela nossa competência e nem pela nossa capacidade, mas é a graça de Deus que vai nos dar a possibilidade de viver aquilo que nós temos que viver. Isso se confirma de modo muito claro como interpretação, se nós olhamos hoje a nossa segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo a Timóteo. É tão bonita essa leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo é um amigo de Paulo. Paulo está preso em Roma, já esperando aquilo que é a sua execução, e escreve uma carta para seu amigo Timóteo, que, embora muito jovem, é bispo da sua comunidade. Olha que Paulo escreve para ele, bem aí no folheto de vocês: reaviva o dom que recebestes através da imposição das minhas mãos. Quer dizer, reaviva o dom que recebestes. Ele é bispo, precisa dar testemunho da fé. Então ele pede: reaviva o dom que recebestes. O Espírito que recebemos não é espírito de temor. Tão concreto isso. É o medo do apóstolo, muitas vezes, de viver aquilo que Deus está pedindo para viver, por medo das suas próprias condições. O Espírito que
que nós recebemos não é espírito de temor, é antes espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. E aí Paulo, com muita firmeza, diz para o seu amigo Timóteo, depois de dizer tudo isso, sofre comigo por causa do Evangelho, para dizer que o apóstolo precisa ter a consciência do desafio que é a experiência de viver o Evangelho, mas que vale a pena sofrer, porque a esperança em Jesus Cristo não decepciona. Paulo está prisioneiro, mas exortando Timóteo a não perder a esperança e não perder a fé, mas antes redobrar as forças para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma leitura muito bonita, porque bota bem aquilo que é o coração de Paulo, que mesmo preso, reconhece a grandeza do seguimento do Senhor. Mais na frente, em outro texto, Paulo vai escrever a respeito do fim da sua própria vida, dizendo assim: combati o bom combate, guardei a fé, agora me resta receber a coroa da glória que o Senhor preparou para mim por toda a eternidade. A consciência de que a permanência na fé alcança a ele a realidade da graça. Duas coisas que Paulo hoje diz a Timóteo que são importantes da gente guardar em relação à nossa fé. Duas coisas: reavivar a fé e depois permanecer nela, perseverar no dom que recebemos, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, apesar das dificuldades que nós podemos encontrar na vida. Quem confia efetivamente no Senhor, quem procura viver a experiência da sua vida na realidade da graça, não é decepcionado jamais por Deus, porque Deus vem ao encontro das nossas fraquezas. O próprio Paulo diz no outro trecho, dizendo isso: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? Na nossa fraqueza é onde Deus se manifesta com maior clareza na experiência da nossa vida. De modo que o Evangelho de hoje, Jesus nos diz exatamente isso. A gente pede para Ele: aumenta a nossa fé. E Ele responde: confia no que eu estou dizendo para vocês. Faz o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não vão se arrepender nem vão se decepcionar. E o que é que Jesus pediu hoje para os discípulos? Deem testemunho da fé e sejam misericordiosos com todos aqueles que te pedirem perdão. É uma riqueza muito grande o Evangelho, e se nós nos tornarmos capazes de viver esses valores, vamos ser muito felizes na nossa vida. Não quer dizer que não vamos ter dificuldades, porque dificuldade faz parte da vida. Não quer dizer que não vamos ter doenças, doenças fazem parte da vida. Não quer dizer que não vamos morrer, morrer faz parte de viver. Quer dizer que nós podemos viver todas essas realidades segundo uma experiência profundíssima de Deus, onde somos acompanhados em todos os momentos. E é aí onde a gente alcança realmente a paz que vem daquele que colocou a sua confiança no lugar certo, colocou a sua confiança em Deus. Hoje Jesus diz para nós, e com isso eu termino: confia na minha palavra, vive a minha palavra, porque quem faz essa experiência não se decepciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos no número 2.